Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje resolvi trazer uma resenha da peça Macbeth de William Shakespeare. Macbeth é conhecido como uma tragédia já que o personagem principal inicia sua história em um nível muito alto e aos poucos vamos percebendo o motivo da peça ser uma tragédia. Mas iniciando a nossa análise, essa história se passa na Escócia em um cenário que nos lembra muito a Idade Média. E quem está reinando nesse contexto é o rei do Khan, que está em guerra com a Noruega. A peça se inicia de fato com a participação de 3 bruxas. As bruxas trazidas por Shakespeare seria a própria representação do demônio. Até porque na época que essa peça foi escrita, elas eram um exemplo de abominação e de fato elas são uma representatividade ruim. Como Macbeth é uma tragédia onde vemos a desconstrução das virtudes corretas de um homem, de sua moralidade, conseguimos também ver essa inversão dos valores comuns. As bruxas, logo na primeira parte da peça, em seus diálogos, dizem: "O feio é belo e o belo é feio." Esse trocadilho nos leva a observar a destruição de um homem, onde tudo aquilo que ele sabia dentro de si que não era o caminho certo a se seguir, ele seguia e fechava seus olhos para a verdade e centralizava o seu querer apenas nas meras emoções de meias verdades. Digo meias verdades porque o demônio, ele aqui no livro, não estava mentindo para Macbeth, porém também não estava fazendo promessas facilmente palpáveis. Eu explicarei melhor isso no decorrer do vídeo. O encontro de Macbeth com as bruxas foi quando ele estava voltando da guerra vitorioso com seu amigo Banquo e ela o saudou como Barão de Glamis, que ele já era, e Barão de Cawdor, que seria o seu próximo título antes de ser rei. Ou seja, elas já chegaram até ele no sentido de despertar um interesse por títulos. Contudo, existe um problema. A Macbeth, elas fizeram promessas de um reinado, mas a Banquo, elas prometeram uma linhagem de reis. E Macbeth será rei, mas Banquo pai de reis. E por conta da vitória na batalha, Macbeth é convocado pelo rei para parabenizá-lo por sua vitória. E o rei, nesse momento, lhe entregou o título de Barão de Cawdor e isso soou assustador para eles, de uma maneira tanto desagradável, talvez, que Banquo questiona: o diabo pode realmente falar a verdade? E, bom, antes de Macbeth receber o título de Barão de Cawdor, ele já era um senhor de uma região de Glamis, como eu já havia falado. Então, de certo modo, ele já era um homem conhecido pelo povo e já não era mais também um homem comum. Com a questão de Macbeth ver a profecia das bruxas serem cumpridas através desse título, ele começa a ficar intrigado com a possibilidade de ser rei. Essa profecia das bruxas despertou uma ambição em Macbeth, como se estivesse fazendo seu lado sombrio vir se tornar realidade. Ele antes era um senhor de terras, um homem de certo modo popular por suas vitórias em guerras, mas dentro dele, aparentemente, esse desejo por algo grandioso demais não era uma questão. Dessa forma, essa profecia serviu como uma vitória e uma maneira de sede para um futuro desconhecido, onde ele se sente cada vez mais sedento por alimento. Um dos personagens que consegue nos intrigar bastante também é a própria Lady Macbeth. Quando Macbeth tem essas vivências inusitadas em sua vida, uma das primeiras coisas que ele faz é compartilhar com a sua esposa. Enquanto Macbeth escrevia sua carta cheia de dúvidas e em sua mente uma assombração, um medo daquilo que poderia não ser real, para a Lady Macbeth já não era uma questão. No início temos até uma certa clareza de que ela realmente desejou o reino mais do que o próprio Macbeth. No início, ela não somente desejou que ele fosse rei, mas o incentivou para que apressasse
os seus passos, aniquilando o rei do Khan. Vemos aqui que ela foi um instrumento para aflorar ainda mais os desejos de Macbeth, pois dentro dele poderia haver o desejo de ser rei, sim, de fato, mas lhe faltava a crença da certeza e da coragem. Mas ela foi aquela que o ajudou e realmente o levou a se afundar nesses anseios de maneira sombria. Ela já não tinha mais também aqueles pilares atraentes em uma mulher que podemos ter admiração. Se revelou como um ser completamente avarento, cheio de luxúria, desejos egoístas, ambiciosa de uma maneira ruim, com atitudes homicidas e futuramente suicidas, como iremos ver. Ela entrou em um estado de frieza tão grande apenas para alimentar esse desejo que nasceu dentro deles, até que ela decide matar o rei do Khan e ajudar Macbeth para que esse plano pudesse se concretizar. Nesse sentido, Macbeth mata o rei e o apunhala enquanto ele dorme, e eles forjam uma cortina de fumaça para jogar a culpa nos camareiros. Macbeth, após a morte do rei do Khan, entra em uma profunda perturbação. Ele já não encontra paz na sua vida e depois de ter cometido esse ato, ele ouve vozes que sussurram: Macbeth nunca mais dormirá, Macbeth nunca mais dormirá. Além do sentinela na porta, dizendo que está guardando a porta do inferno. Tudo vai ficando cada vez mais macabro aqui, uma sensação bem amaldiçoada mesmo. E Macbeth resolve matar o seu companheiro Banquo também. Eu falei que Banquo tinha recebido a profecia das bruxas em que ele teria uma linhagem de reis. E chega um período da peça que Macbeth se questiona como ele pode perder até mesmo a sua própria alma por aquele reino, se no fim aquilo não será ligado para sempre a ele. Não somente o seu companheiro, mas também como filho dele, que seria a sua linhagem. Mas o filho dele acaba escapando e Banquo é o único a ser morto. Essa mesma noite da morte do seu companheiro, Macbeth está em uma festa onde o fantasma de Banquo aparece para ele. Macbeth acaba se atormentando ainda mais em rios de insanidade, onde o reinado dele tornou-se um reinado destinado a derramamento de sangue inocente. Algo interessante aqui é que Macbeth se encontra com as bruxas novamente, e elas lhe disseram que nenhum homem nascido de mulher poderia vencê-lo. Entra as meias verdades que eu havia dito. Ele acredita que ninguém jamais poderia vencê-lo. Todo Macduff seria aquele que futuramente lutaria com Macbeth, e ele não era nascido de mulher. Ele foi arrancado do ventre materno da sua mãe como uma cesariana. O diabo nunca diz algo concreto. Ele te dá migalhas para você se sentir saciado nesse mar de impossibilidades e inverdades. E é isso que a gente consegue perceber ao decorrer da história. Essa guerra se tornou ainda mais aflorada quando Macbeth mata os filhos e a esposa de Macduff. A Lady Macbeth tem um fim cheio de insanidades e perturbações pelos atos cometidos, e ela já não aguentava mais o peso de seu pecado. Ela começa a ficar sonâmbula e ver manchas de sangue que não limpam das suas mãos, nunca saem, e no fim de sua vida ela se suicida, claro, e no fim da sua vida Macbeth está em direção a uma batalha e já não estava sentindo mais nada, sentimentos humanos, algo mais terno, né? E com isso não havia nenhum pingo de sentimento dentro dele relacionado às coisas boas. Tudo o que havia dentro dele era indiferença e sentimentos obscuros. Ele chega a questionar a sua vida e a vida em si como um todo, reduzindo ela em um emaranhado de situações que no fim não significarão nada. Ele tornou-se um ser humano imoral, caracterizando o feio como belo. Essa busca desesperadora o levou a morrer tomado por angústia e um fardo pesadíssimo por conta do seu pecado, e nos leva a pensar que até onde a ambição e o pecado e
o homem sem Deus, ele consegue chegar, né? E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Foi uma resenha bem breve. Futuramente eu penso em trazer uma análise da personagem Lady Macbeth, que eu acho que ela merece um vídeo somente para ela. E nós vamos vendo isso no decorrer dos vídeos aí durante as semanas. Tenha uma ótima semana, até logo e tchau, tchau. Deus abençoe.